Você evita conflitos? Prefiro ficar calada ou calado. A pessoa se acha dono da razão. Já tem outras pessoas que ficam caladas, mas acham que isso é maturidade. O corpo, ele responde com tensões, ele responde com aperto no peito. Sabe quando você está evitando o conflito para não ficar ruim com a pessoa? Você sente o corpo? Isso é paz? É um estado constante de alerta que o teu corpo ele já desenvolveu. Quantas pessoas, muitas vezes, que está em conflito em um relacionamento, por não se posicionar, acaba ficando quietinha, porque dessa forma nem respira direito, porque o corpo ele tensiona tanto, a pessoa nem respirar, ela respira quando aquela outra pessoa está no mesmo ambiente, para já não surgir aí um conflito externo. Só que o conflito interno está todo sentido no corpo. Hoje eu quero te mostrar que evitar o conflito está adoecendo muitas vezes a você. Vamos diferenciar o que é paz de tensão? Quando você está na paz, o corpo, você sente um relaxamento. E você já percebeu que às vezes você fica tensa sem perceber? Fica tensa nos ombros, fica tensa no pescoço, depois vem o torcicolo, fica tenso muitas vezes aqui entre as pernas e as coxas, por isso que o joelho fica ruim. Dentro disso tem conhecimento sobre cada parte do nosso corpo e o que isso significa. Quando você está com muitos problemas, e muitas vezes esses problemas nem são seus, são de pessoas externas conectadas em você, do seu meio, de pessoas que você conhece, provavelmente você já deve ter sentido muita tensão nas costas, a ponto de começar a doer. Dói seus ombros, dói os braços, às vezes você não consegue nem levantar. Tudo isso é tensão mostrada pelo seu corpo, esse conflito todo, esse conflito em silêncio para evitar o conflito. Quantas de nós carregamos a dificuldade do outro, a preocupação do outro nas costas, porém escolhe ficar calada, não falar com o outro, conversar, dialogar sobre o assunto, para evitar assim um conflito. Nesse caso, como eu trago no exemplo, evitar de não falar para não ter o conflito não vai auxiliar ou modificar a situação. É o contrário, vai postergar, dificultar. Vamos falar em um relacionamento afetivo, quando tem coisas que poderiam ser conversadas, expostas. Dentro de um relacionamento, os dois têm que estar com a mesma mente. Mas aí é uma coisa que a gente antecede a um relacionamento. Depois que você está, que você quer resolver, às vezes são muitos anos sem se posicionar e de repente você percebe que esse não posicionamento de estar evitando conflito acaba te fazendo mal. É toda uma dinâmica que tem que ser modificada, porque a outra pessoa também está da mesma forma, não aceita. Mas quando é início, por exemplo, de um relacionamento, dá para se perceber antes de estar entrando para evitar algumas questões lá na frente. Sempre dentro de um relacionamento vai acabar tendo, principalmente quando a pessoa não conhece a si mesma. Conforme vai passando o tempo dentro de uma relação dessa, a pessoa vai se percebendo, o corpo vai dando sinais com ansiedade leve. Ficar calada para evitar um conflito, o corpo ele não entende. A ansiedade vai iniciando levemente pelo teu corpo e é você que sente essa ansiedade no corpo. Muitas vezes a pessoa nem se percebe. Acha que a ansiedade vem de alguma linhagem familiar, quanto muitas vezes era só ela fazer esse alinhamento, esse conhecimento de si mesmo, do seu emocional e questões aí presas que tem. Tanto o corpo ficar nessa tensão, viver sempre em alerta, começa a vir também em forma de cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, muita tensão que você vai trazer. Achar que evitar conflito é a mesma coisa de ter a paz. O corpo em tensão constante ali para evitar esse conflito, para ficar calada, ele vem trazendo uma irritação. Você acorda irritada, você durante o dia fica com uma inquietação, uma irritação no corpo que você não compreende. Você conhecer alguém que teve alergia na pele,
aqui eu estou trazendo como um exemplo, o especialista, quando ela vai, que precisa, necessita procurar um especialista, o especialista diz que é emocional. Ela precisa tomar a medicação, mas precisa olhar para o emocional. A atenção toda, por ela não se posicionar, e por toda uma carga emocional que ela traz, o corpo já em alta tensão, em alta alerta, começa a ficar irritado, apresentar essa irritação toda pelo corpo, desenvolvendo, como eu falei, na alergia da pele. Mas isso não é só alergia da pele, ela se apresenta de outras maneiras. Uma vez eu tive alergia, algumas vezes antes de eu não entender essa questão. A minha alergia, ela era nessa região do pescoço. O especialista falava que era questão de creme, de perfume, creme de cabelo, que eu deveria estar evitando. Depois eu fui compreender que isso era uma irritação da minha pele. Eu era uma pessoa que constantemente estava em tensão por achar que eu estava sendo cobrada demais nos meus afazeres, estava sendo sugada demais dentro dos meus afazeres profissional, bem referente à faculdade e toda essa questão que a gente vai desenvolvendo aí durante a nossa vida que é necessário. Percebe o quanto o emocional, ele não fala com você em palavras. Aqui eu estou falando com você. A tensão que adoece o corpo, evita achando que vai manter a paz. Só que é o contrário, porque o corpo, ele não aceita esse silêncio como paz. E dessa forma, é você que sente no teu corpo toda a reação deste conflito em que você não se olhou, não se posicionou, não conseguiu expressar o que estava sentindo. Não estou falando para entrar em confusões e brigas, mas para que você compreenda o quanto evitar um conflito. Eu não quero entrar em conflito porque a outra pessoa se acha dona do mundo. Eu evito o conflito porque agora eu sou madura, não vou entrar. Perceba isso no teu corpo, como esse silêncio, que é uma falsa paz, reage em você. Traz tensão, traz medo, um leve cansaço emocional, irritações constantes. Isso não é paz. O corpo nunca concorda com o silêncio forçado. Eu sou Edinalva, aqui a gente fala sobre expansão da consciência, autoconhecimento, dores do emocional. Esse vídeo faz parte de uma série de 14 vídeos. Peço para você assistir os anteriores para estar entendendo onde eu vou desenvolvendo um pouquinho de cada tema. Saiba que o silêncio para evitar o conflito pode ser o grande vilão que está causando doença ao seu corpo. Deixe a sua inscrição se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.